Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vai começar a Eurocopa Feminina, né? O UEFA Women's Euro, competição, a versão feminina da Eurocopa, né? Que nós aqui no Brasil conhecemos, assim, a competição dos homens. Ano passado a Espanha venceu a Inglaterra na grande final e se sagrou campeã, né, da Eurocopa, e amanhã, dia 2, tem início a versão feminina da competição. A Eurocopa Feminina, ela teve a sua primeira edição em 1984, né? Não houve uma sede, né, na primeira edição. Essa vai ser a 14ª edição, né, do torneio e será realizada na Suíça, né? Contando rapidinho a história, um pouquinho dessa competição. A primeira edição aconteceu em 1984. Não houve um país sede. A competição até teve 3 edições, assim, 84, 87, 89, e ela acontecia sob o nome de UEFA European Competition for Representative Women's Teams. Um nome bem complicado, ainda bem que simplificaram para UEFA Women's Euro, né? Ou como nós aqui brasileiros nos acostumamos a chamar, né, de Eurocopa, né? Em 1991, né, a competição ganhou o status de realmente um campeonato europeu de futebol feminino. A competição, ela aconteceu praticamente de 2 em 2 anos, a partir de 87, então ela aconteceu em 87, 1987, 89, 91, 93, 95 e 97. Até 97, então, a competição foi seguindo aí o período de 2 anos, até que a partir ali da Euro de 2001, ela passou a ser disputada no calendário quadrienal, aquele calendário que todos nós conhecemos, aquele calendário de 4 anos que segue ali Olimpíadas, Copa do Mundo, Eurocopa, né, que a gente tá mais acostumado. Bom, a Euro desse ano, ela será realizada na Suíça, né? Ela será realizada entre os dias 2 e 27 de julho. Serão 8 cidades sedes e 8 estádios, né? Então, assim, rapidinho para vocês, serão 16 seleções divididas em 4 grupos. Vocês estão vendo aqui os 4 grupos. Daqui a pouco nós vamos destrinchar os grupos para vocês entenderem. Mas as sedes, só para vocês conhecerem: Basileia, né? A cidade de Basileia, o estádio St. Jakob Park, estádio do Basel, da Suíça, a cidade de Berna, o estádio Wankdorf, a casa do Young Boys, será palco aí também, será usado na UEFA Euro feminina. A cidade de Genebra vai receber também a competição, o estádio de Genève, casa do Servette, clube ali de Genebra, também vai receber. A cidade de Zurich, o estádio de Zurich, o Stadion Letzigrund, que é a casa do FC Zurich, e também é a casa do Grasshopper, que é um time também da Suíça, um time popular da Suíça, um time conhecido ali do futebol suíço. A cidade de Gallen, que tem a Arena St. Gallen, que pertence ao UFC St. Gallen, que é um clube também da Suíça. A cidade de Lucerna vai receber jogos no Allmend Stadium, que é a casa do FC Lucerna, né, FC Lucerne. A cidade de Thun, que vai receber jogos na Arena Thun, casa do UFC Thun. E a cidade de Sion, que vai receber, os jogos serão disputados no Stade de Tourbillon, que é a casa do Sion FC. Rapidinho para vocês, a maior campeã da Eurocopa na história é a Alemanha. A Alemanha tem 8 títulos, é a força dominante, sempre foi historicamente a grande força no futebol feminino. E a segunda maior campeã é a Noruega. A Noruega tem 2 títulos em 87 e 1993. E depois da Noruega, né, vem 3 seleções aí com um título cada, né? Inglaterra, 2022, foi a última edição, disputada na própria Inglaterra. Holanda, em 2017, disputada na Holanda, título da Holanda.
E a Suécia, em 1984, foi a primeira Eurocopa, né? A Suécia, portanto, foi a primeira campeã da história dessa competição. Inclusive, a seleção da Suécia contava com a Pia Sundhage, ex-técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 23. A gente vai falar dela rapidinho, vocês vão entender por quê. Enfim, então, para vocês entenderem, a Alemanha é a maior campeã dessa competição. Noruega vem logo na sequência com 2 títulos. Você vê a disparidade, né? A Alemanha tem 8 títulos e a Noruega tem 2 títulos. E depois vem, né, Inglaterra, Suécia e Holanda com 1 título só. Falar aqui dos grupos, para vocês entenderem, vocês estão vendo aqui os grupos, né? O grupo A, Suíça, Noruega, Finlândia, Islândia. Suíça, Noruega, Finlândia e Islândia. O grupo B tem Espanha, Portugal, Bélgica e Itália. Grupo C com Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia. E o grupo D com Inglaterra, França, Holanda e País de Gales. Detalhe que nós temos 2 seleções estreantes nessa competição, a Polônia e a seleção de País de Gales, que estreiam nessa competição na edição desse ano. Um detalhe também, né? A mascote do torneio é um São Bernardo, né? Um São Bernardo chamado Madli, inspirado aí, o nome é inspirado na primeira jogadora de futebol licenciada da Suíça, a Madeleine Bull, que foi a primeira jogadora, né, suíça, primeira atleta de futebol licenciada da história, assim, do futebol suíço. Bom, vocês estão vendo os grupos aqui? Vou falar rapidinho assim de cada grupo, tentar falar das 16 seleções rapidinhos aqui para vocês conhecerem. A Suíça. A Suíça é a dona da casa. Ela tem um time ali que tem seus momentos, tem ali, é um time razoável. Tem algumas boas jogadoras. O time é treinado pela Pia Sundhage, que foi técnica da seleção brasileira na última Copa do Mundo. É uma técnica assim de 65 anos, é uma técnica que tem uma história, um passado muito assim vitorioso no futebol feminino, mas que já de algum tempo, assim, acho que desde a da seleção ela demonstra realmente sinais de que já assim não tem repertório tático. Aliás, é uma reclamação dos suíços, né, que a Pia não tem variação tática, repertório tático. E aí a seleção da Suíça, ela ganha alguns jogos, ela empata outros, ela vence outros, mas o time é um time assim que tem limitações, o time da Suíça. As jogadoras mais importantes, a Ana Maria Krigonosevic, de 34 anos, é a referência do time, né? E a Suíça teve uma perda muito significativa, né? Ela perdeu simplesmente a melhor jogadora da história, assim, vamos dizer, talvez a melhor jogadora suíça da história do futebol feminino, a Ramona Bachmann, né? A Ramona Bachmann teve uma lesão de ligamento, de LCA, e perdeu a Euro. Imagine para ela perder a Eurocopa em casa, né? E destacar também a Lia Walt, jogadora do Arsenal, de 32 anos. E eu vou destacar uma jogadora que, para ficar de olho, que ela pode ser um destaque nessa competição, a Sydney Schertenleb, que ela joga no Barcelona. Eu vi essa jogadora atuando na Champions League feminina. Gostei muito dela. O que me chamou a atenção é que ela chuta, cara. Ela chuta no gol de qualquer jeito. E eu achei muito legal essa iniciativa dela. E ela chuta com qualidade. Não é aquele chute a esmo, assim, rifando a bola, não. Ela mostrou qualidade. Ela vai ser tem 18 anos apenas. É uma jogadora para ficar de olho aí na competição. A segunda força do grupo, na minha opinião, a Noruega. Noruega vem treinado aí por uma treinadora comandada por uma técnica americana, a Dina Granger. Ela tem como destaques a Ada Hegerberg, que, fazendo ali uma analogia assim com o futebol masculino, ela seria a versão feminina do Haaland. Ela é uma jogadora que já foi eleita a melhor jogadora do mundo. Ela é uma goleadora, uma jogadora que sabe fazer gol. Então ela será muito importante para a Noruega na Euro. E a Caroline Graham Hansen, que joga no Barcelona, é uma meia atacante, é uma das 3 melhores jogadoras do mundo hoje. E é uma jogadora que já de algum tempo eu acho que
é o grande nome, assim, a melhor jogadora da Noruega vem sendo ela. A Ada teve alguns problemas, ela ficou fora da seleção noruega por um tempo, mas ela tá retornando agora. A Noruega é assim, é uma seleção que tem muito talento. O futebol feminino na Noruega é levado a sério, é mais e assim tem ótimas jogadoras, mas a Noruega não consegue ter boas seleções. É uma seleção que assim a gente sempre, quem acompanha o futebol feminino sempre espera muito da Noruega, mas a Noruega sempre decepciona. A Finlândia, seleção da Escandinávia, né? Seleção ali nórdica, mais uma seleção aí escandinava, né, nórdica. Aliás, esse grupo só não tem a Dinamarca, porque se a Noruega fosse cabeça de chave e aí entrasse a Dinamarca, seria o grupo da Escandinávia praticamente. A Finlândia, assim, principal jogadora, a Natalia Kuikka, de 29 anos, é uma defensora, e talvez dá para se destacar também a Adelina Engman, que joga no futebol inglês. Acho que são as duas jogadoras a se destacar da Finlândia. E a Islândia também é uma seleção que vai tentar vai tentar alguma coisa nessa competição. Vem aí com uma seleção bem de jogadoras desconhecidas. A destacar aqui a Dagny Driniardotir. É um nome complicado, esses nomes nórdicos são bem complicados. Ela tem 33 anos, é o grande destaque da Islândia na competição aí do time aí. Vamos ver se a Islândia consegue surpreender nessa Euro, nesse grupo aí. Esse grupo tem dois favoritos, Suíça, que é a dona da casa, e a Noruega, mas é aquela coisa, né? Suíça, eu não sei o que esperar da Suíça. Vamos acompanhar esse grupo. Grupo B. Grupo B, Espanha, campeã do mundo, Portugal, Bélgica e a Itália. Esse grupo tem uma favorita muito clara, que é a Espanha. A Espanha é campeã do mundo. Vem tentando o seu primeiro título de Euro, né? De UEFA Euro. O time, depois da Copa do Mundo, tá ali tendo alguns resultados um pouco preocupantes, andou perdendo alguns jogos, andou vacilando alguns jogos, teve a perda da medalha da medalha de ouro, né? A chance de disputar a medalha de ouro pro Brasil na Olimpíada, aquele jogo que todo mundo se lembra, da Priscila faz o gol, vai para cima da Catacol. Enfim, o time é treinado pela Montse Tomé, que assumiu o time logo depois da saída do Jorge Vilda, depois da Copa do Mundo. O time tem nomes, assim, a seleção é muito boa. Tem a Catacol no gol, tem a Irene Paredes, a Ona Batley, a Olga Carmona, a Mariona Caldentey, e tem as duas melhores jogadoras do mundo, né? As duas últimas melhores jogadoras do mundo, a Alexia Putellas e a Aitana Bonmati, as duas jogadoras do Barcelona. A Aitana Bonmati, inclusive, ela teve um quadro de meningite nos últimos dias. Vamos ver como ela vai estar para esse início de Eurocopa. Portugal é uma seleção que o futebol feminino tem tentado crescer no país, né? A seleção de Portugal tem ali boas jogadoras, mas não consegue ainda deslanchar. O time é treinado pelo Francisco Neto, treinador jovem, de 43 anos, levou o time à primeira Copa do Mundo em 2023. E os dois grandes destaques do time, a Jéssica Silva, jogadora do Benfica, joga nos Estados Unidos, e a Kika Nazaré, jogadora de 22 anos do Barcelona, do poderoso Barcelona, do time feminino do Barça. Kika Nazaré, que inclusive teve uma lesão de tornozelo, mas se recuperou a tempo, vai estar apta para jogar a Eurocopa feminina. Vamos ver só como ela vai estar depois dessa lesão. A Itália é mais uma seleção desse grupo. A Itália, ela trocou de técnico após a Copa do Mundo de 23, né? Saiu a Milena Bertolini, entrou o Andrea Sonsin, treinador de 46 anos, foi jogador, jogou no Perugia, jogou no Atalanta. E olha, desde que ele assumiu, a seleção da Itália tem conseguido alguns resultados interessantes, tem ido bem em alguns jogos. O time da Itália é interessante, mas é um time muito envelhecido. É um time que tem ali Laura Giuliani no gol, 32 anos, você tem ali a Helena Linari na defesa,
né? Você tem a Bárbara Bonanceia como referência, como camisa 9, tem 34 anos. Você tem a Girelli, que é a principal jogadora do time, que tem 35 anos. Então você tem ainda nomes muito veteranos e alguns nomes assim surgindo, aparecendo. E para piorar, o time perdeu talvez a principal promessa do time, né? A Júlia Dragoni, de 18 anos. Ela não estará à disposição, ela teve uma lesão e estará fora da Euro. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que pode fazer a Itália nessa Eurocopa. Só que a Itália, assim, a Itália é uma boa seleção. Eu vi alguns jogos da Itália, a Itália tem chance de avançar nesse grupo, como segunda colocada, talvez. A Bélgica, ela é mais a última seleção desse grupo. A Bélgica será treinada por uma treinadora, será treinada por uma técnica islandesa, a Elisabeth Gunnarsdottir. É uma treinadora jovem, 48 anos, islandesa, assumiu o time em janeiro. E a Bélgica, assim, não tem muitos destaques assim, individuais. A Bélgica tem crescido, a seleção feminina tem melhorado nos últimos anos. Destacar duas jogadoras aqui, a Janice Caiman, 36 anos, e a Tessa Ulaert, que são as duas aí melhores jogadoras do time, as esperanças aí da seleção da Bélgica nessa Eurocopa. Palpite para o grupo. Antes da Euro, eu apostava seco na Espanha como primeira colocada e apostava minhas fichas em Portugal. Mas depois de ver alguns jogos da Itália, eu acho que Espanha e Itália, eu acho que a Itália pega essa segunda vaga. Vamos ver o que Portugal vai conseguir. Portugal vem ali junto com a Itália tentando surpreender, tentando roubar essa vaga. E a Bélgica vai tentar ali conseguir alguma coisa nesse grupo, vai tentar surpreender nesse grupo. O grupo C, Alemanha, Polônia, Dinamarca e Suécia. Alemanha, maior campeão da competição. Alemanha treinada pelo Christian Vuk, que assumiu a seleção depois da Olimpíada. O time perdeu vários nomes que se aposentaram da seleção, entre elas a Alexandra Popp, né, a centroavante, goleadora, nome forte da seleção da Alemanha nos últimos tempos. O time tem boas jogadoras. Tem a Nusken, do Chelsea, tem a Sara Darbitz, tem a Clara Bull, né, tem a goleira, né, a Ann-Kathrin Berger, mas vamos ver o que a Alemanha consegue fazer. O problema da Alemanha é o seguinte, a Alemanha ela está meio em crise desde a Copa do Mundo de 23, os jogos, assim, a derrota para a Colômbia e depois a derrota para a Coreia, meio que bagunçou ali o futebol feminino alemão também. A ex-treinadora saiu, o time foi para a Olimpíada com um treinador ainda interino, e aí até chegar ali o Christian Vuk. Vamos ver o que a Alemanha consegue fazer. A Alemanha é a maior campeã, é um time a ser respeitado, foi finalista da última Euro, né? A Euro de 22, a Alemanha fez a final com a Inglaterra, perdeu. É uma camisa forte, um time forte. Vamos ver o que a Alemanha consegue fazer. A Dinamarca é mais uma seleção do grupo. A Dinamarca tem como grandes nomes a Signe Brum, né, jogadora, atacante, e a Pernille Harder, de 32. São as duas principais jogadoras da seleção da Dinamarca. A Dinamarca também tem uma jogadora que vai ser interessante ver nessa competição, a Nadia Nadim. A Nadia Nadim é uma jogadora de 37 anos, que ela é uma refugiada do Afeganistão. Ela nasceu no Afeganistão e ela fugiu do Afeganistão após o seu pai ser morto pelo regime talibã. E lá na Dinamarca ela começou a jogar futebol. Ela havia se aposentado da seleção da Dinamarca, mas ela resolveu voltar aí para a Eurocopa. E ela, além de jogadora de futebol, ela exerce a profissão de médica. Então é muito legal a história da Nadia Nadim. Ela vai para esse The Last Dance dela na UEFA Euro feminina. E a Polônia é estreante na competição, não deve fazer muita coisa na competição. Muito difícil pensar que a Polônia possa surpreender. A Polônia é treinada pela Nina Patalon, que está
desde 2014 trabalhando nas seleções femininas da Polônia, começou trabalhando na Sub-17, Sub-19, e aí desde 2021 ela está à frente da seleção principal da Polônia. A principal jogadora da Polônia é a Eva Pajor, centroavante do Barcelona, a Lewandowski do feminino, vamos colocar assim, é a principal jogadora do time. O problema é o seguinte, esse é o problema, a Polônia só tem a Eva Pajor como grande referência do time, as outras jogadoras ali não tem muito o que ajudar a Eva nessa competição. Mas vamos ver o que a Polônia consegue fazer nessa competição. E a última seleção, a Suécia, a sempre forte Suécia, seleção de muita tradição no futebol feminino. A Suécia vem para essa competição tentando um título, né? Essa geração da Suécia de Aslani, de Jakobsson, de Sembrant, né? De jogadores que estão há muito tempo na seleção da Suécia, né? Blackstenius, vem tentar aí um título para dar pelo menos um título a essa geração sueca, assim, que tá aí há muito tempo no futebol feminino. O técnico, inclusive, da Suécia vai se despedir da seleção nessa seleção, o Peter Gerhardsson, de 65 anos. A Suécia sempre é um time forte. A Suécia é um time que sempre, pela tradição, pela força, ela é um time que sempre tem que ser considerado. E tanto que ela deve passar no grupo. Ao lado da Alemanha tem a Dinamarca ali, que vai tentar atrapalhar a vida da Suécia, mas eu acredito em Alemanha e Suécia passando nesse grupo C. E por último, o grupo D, que podemos chamar do grupo da morte, né? Porque reúne Inglaterra, França, Holanda e País de Gales. A Inglaterra, atual campeã, favorita ao título da Euro feminina desse ano. A Inglaterra é treinada pela holandesa Sarina Wiegman, que foi campeã das duas últimas edições de Euro. Ela foi campeã com a Holanda na Euro de 2017, jogada dentro da Holanda, jogada dentro de casa, e a Euro de 2022, que foi a Euro da pandemia, né? A Euro só aconteceu depois, em 2022. A Sarina Wiegman se sagrou campeã com a Inglaterra e depois vice-campeã do mundo em 2023. A Inglaterra conta com é disparado o melhor time, tem um elenco de jogadoras muito, muito boas. Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, a Ruben Moy, zagueira, defensora do time. Você tem a Georgia Stanway, você tem a Ella Tooney, você tem a Beaver Jones, que é uma promessa, uma jogadora que está surgindo no Chelsea. A Alessia Russo, a Lauren James, que é irmã do Reece James, do Chelsea, que está jogando aí o Super Mundial, a Chloe Kelly. Enfim, a Inglaterra tem disparado assim, o melhor elenco dessa Copa do Mundo, dessa Eurocopa feminina. E para mim, a Inglaterra ela é disparada a favorita a levar essa competição, sem sombra de dúvida. Mas vai ter pela frente, né, a França. A França também uma seleção muito forte, a candidata a passar no grupo com a Inglaterra. A França agora é treinada pelo Laurent Bonadei, treinador que era auxiliar do Hervé Renard. O Hervé Renard saiu, ele voltou para a Arábia Saudita, e agora o Bonadei, ele tenta agora fazer essa geração ter um título, né? Essa geração francesa foi a geração que ajudou o futebol feminino francês a aparecer. E agora eles tentam aí pelo menos um título, essa geração, para se despedir. Algumas jogadoras muito veteranas, né? Já de alguma idade. A Renard, zagueira e capitã, não veio, não estará presente nessa competição. Destaques do time, assim, eu colocaria a Karchaoui, que é uma lateral e também meia, né? E a Katotô, a Masri, a Baltimore são as principais jogadoras aí da seleção francesa. A Holanda também vem como a terceira força do grupo. A Holanda foi campeã em 2017. Também a Holanda tem uma geração muito boa, a geração que fez a Holanda campeã em 2017,
vice-campeã do mundo em 2019, mas a Holanda caiu muito depois da Euro e da Copa do Mundo. E aí, mas assim, ainda tem um time forte, ainda tem um time muito legal ali, com jogadoras como Vandon Celar, Jill Hord, a Berenstein, que talvez hoje seja a principal jogadora, a Van den Donk, a Spitze. Não vai ter a Liak Martens nem a Van der Sanden, que já não fazem mais parte da seleção. Mas assim, a Holanda pode, por que não, surpreender, chegar, passar em segundo no grupo, até em primeiro, e ir para o mata-mata. A briga da Holanda talvez seja contra a França, né? E por último, a seleção de País de Gales, que é a segunda seleção estreante nessa Eurocopa. E a classificação de Gales já foi uma surpresa, né? Porque Gales derrotou a Irlanda no playoff, né? No playoff de classificação, 2-1 na Irlanda. O time é treinado pela canadense Rhea Wilkinson, treinadora de 43 anos. E, assim, os grandes destaques do time, eu coloco a Olivia Clark, goleira, 23 anos. Boa goleira. Joga no Leicester. E as duas principais jogadoras, a Jessica Fishlock, de 38 anos, talvez a maior jogadora da história de Gales. Joga nos Estados Unidos, no Seattle High. E as duas, eu vou colocar assim, as duas jogadoras que fizeram os gols da classificação de Gales para Euro, né? A Hannah Kane e a Carrie Jones. Mas aí Gales, o azar de Gales foi ter caído logo no grupo da morte. Vamos ver se Gales consegue ser a surpresa desse grupo aí, desse último grupo aí desse grupo D aí da Eurocopa. Esse foi o guia da UEFA Euro feminina. Ficou um pouco longo, mas quis tentar trazer aí o guia dessa competição que começa amanhã. E para quem ainda não está ligado, a competição terá transmissão da Casé TV, portanto os jogos estarão de graça no YouTube para quem quiser acompanhar. A competição começa amanhã, 13h, com o jogo entre Islândia e Finlândia, e depois às 4h o jogo das donas da casa, Suíça e Noruega. Você pode acompanhar na Casé TV, se você quiser, se você estiver afim, se você gostar de futebol feminino, se você gostar de esportes, você pode acompanhar essa competição pela Casé TV. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e até a próxima!